Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29, carta à igreja de Tiatira. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã as cartas que Jesus mandou que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia Menor. E agora vamos ler a carta à igreja em Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, queremos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, mais uma vez essa manhã. Queremos dar todo ouvido ao Senhor e aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Porque sabemos que precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, Senhor. Precisamos de ouvir a Tua voz para que a Tua palavra possa mudar a nossa vida. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem a Tua voz. Muitos até estão presentes na igreja, escutam as mensagens, mas realmente não as colocam em prática, Pai. Por isso a Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Queremos ouvir, Senhor. Queremos realmente trazer para nós as lições que a Tua palavra nos dá e que ela produza uma mudança de vida e de comportamento. E para isso, Senhor, eu quero também ser um instrumento nas Tuas mãos, para saber transmitir à igreja aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor possa usar a minha vida e me encher da unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos. E todos aqui possamos ouvir a Tua voz. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesses estudos que temos feito aqui aos domingos, temos dito à igreja as razões, os motivos dessas cartas que Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse. João teve um encontro com Jesus e Jesus fala pessoalmente a ele que ele escrevesse aquelas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, a atual Turquia. E em cada uma delas há uma visão bem clara para nós do que Jesus aprova e do que Jesus reprova. Porque ele fala claramente a estas igrejas, ele diz claramente o que ele gosta e o que ele não gosta. E também ele diz o que é premiado por ele e o que é punido por ele. Então é uma visão muito clara. O estudo destas cartas, eu creio, é de grande valia para nós, porque nós somos igreja.
E queremos também saber o que Jesus aprova e o que ele não aprova. Não adianta sermos aprovados aos nossos próprios olhos. Temos que ser aprovados aos olhos de Jesus, como igreja de Jesus que queremos ser. Então, há uma grande utilidade nesse estudo, porque vamos conhecer como Jesus está olhando para a sua igreja. E esta igreja, localizada na pequena cidade de Tiatira, ela é, na verdade, a maior carta que Jesus escreveu. É a que tem mais versículos, é aquela em que Jesus mais gastou tempo aí com orientações a respeito dela. Conhecer a cidade é um pouco também relevante, porque todas elas ficavam naquela região atual Turquia, e até vimos ainda há pouco no vídeo, né, que a Turquia hoje é um país quase que 100% muçulmano. Mas um dia já tivemos igrejas ali plantadas naquele lugar, não é? Então veja a importância de nós obedecermos a palavra de Deus, a importância de sermos uma igreja como Jesus deseja, irmãos. Isso é muito importante. E Tiatira é uma igreja também ali perto, uma cidade perto de Pérgamo, perto das demais, todas elas, como a gente viu, num raio ali de 50, 60, 70 quilômetros distantes umas das outras, né? E cada uma com suas características. Eram cidades importantes, eram cidades comercialmente interessantes, que tinham riqueza, que tinham prosperidade, em que havia muito tráfego de mercadorias, de comércio, muito desenvolvimento, até para relação às outras cidades daquela época, né? E como curiosidade, Tiatira era uma cidade que tinha já os primeiros sindicatos, né? Organizações de classe estavam presentes naquela cidade. Você vê a importância daquela cidade comercialmente falando, né? E ela tinha também grandes indústrias, e se destacam aí a indústria da lã, a indústria da tintura e também a produção de bronze. Era o que se destacava naquela cidade. E, como curiosidade também, vamos ler em Atos capítulo 16, há uma referência a esta cidade. Atos capítulo 16, o livro de Atos narra as viagens do apóstolo Paulo, e a maioria dessas igrejas foram abertas por Paulo nessas viagens missionárias. No capítulo 16, no versículo 14, o apóstolo Paulo está na cidade de Filipo, e ali ele vai ter um encontro com uma mulher, e diz assim a Bíblia no verso 14 do capítulo 16, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de quê? De púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Era uma mulher da cidade de Tiatira que vendia púrpura. Púrpura era a tintura que era produzida ali em Tiatira. Então, era uma grande indústria dessa tintura, e essa mulher vivia da venda desse produto, né? Ela estava em Filipe, possivelmente, talvez, comerciando, alguma coisa assim, mas ali ela ouviu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, né? Então, é uma cidade que tem a sua relevância. E ali havia uma igreja cristã, uma igreja que tinha acertos, mas que também tinha erros. E Jesus manda João escrever essa carta para apontar estas coisas, não é? Jesus, mais uma vez, quando começa a carta, ele se apresenta à igreja. Nós vimos aí a cada uma delas que já estudamos, que há uma apresentação, há uma saudação inicial, na qual Jesus se apresenta com uma das características que ele mostrou a João no capítulo número 1. E a mesma coisa vai acontecer aqui no versículo 18, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Já falamos quem é o anjo. É o responsável pela igreja, o mensageiro da igreja, é o pastor da igreja. A ele Jesus está escrevendo. E ele diz: estas coisas diz, aí ele se apresenta, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Na descrição de João a respeito da visão de Jesus, ele diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas,
Assim, Jesus se apresentou e a esta igreja ele usa estas duas características para se apresentar. Claro que isso são simbolismos e Jesus queria dizer alguma coisa com essa apresentação. E ele está dizendo aqui que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Olhando para essa apresentação, a gente percebe os olhos de Jesus como chama de fogo. A todas as igrejas ele disse: eu conheço vocês, eu conheço as obras, eu conheço o que vocês estão fazendo. Os olhos de Jesus estão sobre nós, irmãos. Isso é conforto ou isso traz temor? Pensa um pouco sobre isso. Uma coisa também que me chama a atenção, olhando para essa descrição de Jesus, tudo aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 1, toda a descrição que João fez a respeito dele. Veja, como é que é a sua imagem de Jesus? Pensa um pouquinho comigo. Como é que quando fala em Jesus, o que você pensa? Será que a gente pensa naquelas imagens que estávamos acostumados a ver, naqueles quadrinhos do Sagrado Coração, né? Aquele homem cabeludo, com olhos claros, aquela barba bem feita e aparada? Será que é essa ainda a visão que vai impregnar a nossa mente, né, quando pensamos em Jesus? Ou alguns outros podem ter a lembrança daquele homem todo ensanguentado, aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, o sangue escorrendo, o corpo todo maltratado, pregado numa cruz, com uma cara de dor, de sofrimento, provocando uma espécie de piedade naqueles que estão olhando, dando pena do estado daquele homem. Será que é essa a imagem que você tem de Jesus? Será que é essa a imagem que nós, a maioria de nós, ainda tem de Cristo? Ou aquela figura, né, daquelas fotos, ou aquela figura toda arrebentada numa cruz? Qual a imagem? Porque veja, quando João vê Jesus, ele vê um Jesus completamente diferente do que a gente pode imaginar. Ele vê uma imagem de poder, ele vê uma imagem de glória, uma imagem de autoridade, uma imagem de um homem com olhos com chama de fogo, né? Ele vê uma coisa tremenda. E é essa imagem de Jesus que nós temos que ter, irmãos. Não é o Jesus tadinho da cruz, nem é o bonitinho do retrato, mas é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra. É essa imagem que temos que ter. Então as cartas também são importantes para nos ensinarem isso. Quem é o Jesus a quem estamos servindo, irmãos? É aquele que tem olhos como chama de fogo, que olha para a nossa vida e sabe tudo a nosso respeito. De quem nós não podemos esconder nada. Não escondemos nenhum pensamento de Jesus. Os olhos como chama de fogo aqui representam isso, irmãos. A luz que penetra, que traz iluminação, que revela o que está oculto, que traz luz sobre trevas, que tira e dissipa todas as trevas. É sob essa luz que nós hoje vivemos, irmãos. E Jesus está se apresentando assim. E os pés como bronze polido, como diz aqui a descrição também, o bronze na Bíblia, olhando para os símbolos do Antigo Testamento, ele sempre esteve ligado ao julgamento, ao juízo. Jesus é o juiz, irmãos. Ele é aquele que julga, é aquele que conhece tudo que a gente faz e julga certamente tudo o que estamos fazendo e todo o nosso procedimento. E é assim que ele está se apresentando. Os olhos que realmente veem, que penetram, que vão tirar todas as trevas, que vão iluminar e que vão conhecer as nossas obras e aquilo tudo que nós estamos fazendo, não é? Assim diz a palavra de Deus. E veja, no versículo 23, ali no final, está escrito: e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por quê? Porque Jesus conhece as nossas obras. Porque os olhos, como chama de fogo, estão olhando para as nossas obras. E não só estão olhando, mas o fogo as está provando. A Bíblia diz que aquilo que fazemos é provado pelo fogo. Sabia disso? Você está pronto para a prova de fogo, meu irmão? Não é assim que a gente fala? Prova de fogo. Você está pronto? Porque, estando pronto ou não, tudo aquilo que realizamos será provado pelo fogo. Abra comigo a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3, no versículo número 12 até o versículo número 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15. Diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento
é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, tudo que fazemos é provado pelo fogo. O que é provado pelo fogo e permanece é porque tem qualidade. Mas o que é provado pelo fogo e se queima é porque não serve para nada. Então, a palavra de Deus está usando aqui como exemplo, né? Ouro, prata, pedras preciosas que resistem ao fogo. Mas madeira, feno e palha, o fogo queima completamente e não sobra praticamente nada. Então veja, tudo que fazemos, irmãos, é provado pelo fogo. Manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta como? Porque será focado nela a luz do Senhor. E por isso a Bíblia diz que aquilo que fazemos até em oculto também será revelado. A luz colocará sobre as nossas obras e as mostrará. Elas se tornarão visíveis. Tudo o que fazemos se tornará evidente. O fogo vai revelar se aquilo que fazemos realmente tem qualidade ou não. Às vezes pensamos muito sobre aquilo que fazemos, né? Às vezes achamos que é muito importante o que estamos realizando, mas tudo o que fazemos vai ser provado. E a importância vai ser realmente revelada se vai ou não permanecer ao fogo, resistir ao fogo. É isso que a palavra de Deus está aqui também nos ensinando. Obras duradouras ou obras sem valor. O que é o que eu tenho feito? Veja, e isso não tem relação com a salvação, por favor, entenda. A palavra de Deus diz que ninguém é salvo por obras. A salvação é pela fé, diz a Bíblia, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas as nossas obras estão sendo medidas e avaliadas pelo Senhor. Veja o que Paulo diz aqui: madeira, feno e palha será totalmente queimado. Isso não vai mexer com a salvação da pessoa. Todavia o mesmo será salvo, como que através do fogo. Porque não vai sobrar nada daquilo que fez. Não tem a ver com salvação, porque as obras que fazemos são decorrência da salvação e não para nos salvar. Mas o que Deus está dizendo é que Ele está contemplando o que fazemos. Ele nos salvou para que a gente faça coisas boas. Amém, irmãos? Deus nos salvou não só para nos perdoar dos pecados, mas para que a nossa vida tenha valor, para que a nossa vida faça diferença, para que a gente valha alguma coisa, ouro, prata ou pedras preciosas, mas não madeira, feno e palha. Então é bom a gente refletir a respeito disso, porque a salvação, ela é gratuita, recebemos gratuitamente. Agora o galardão ele é conquistado. Você entende isso? E é disso que esse texto está falando. Salvação Deus me dá de graça, mas galardão eu conquisto. Salvação não é pelas obras, mas galardão é baseado na realização de cada um de nós. E isso deve ser o nosso alvo, irmãos. Porque Deus está com os olhos como chamas de fogo, olhando para cada uma das nossas obras e provando tudo aquilo que estamos fazendo, tudo aquilo que estamos realizando. Então é assim que Jesus começa a sua carta à igreja em Tiatira. E ele diz também que tem os pés como bronze polido. Veja o poder dessa afirmação. O bronze, como eu disse, um símbolo de justiça, mas os pés mostrando um peso naquilo que ele está fazendo, né? Uma força, um poder para também esmagar, se assim for necessário, se assim for preciso, né? E essa era uma linguagem também bem compreendida por aquele povo. Lembra que eu disse no início que um dos principais produtos de Tiatira era o bronze? Ali havia uma grande produção de bronze. E Jesus diz: eu sou aquele que tem os pés de bronze. Tá? Primeiro ele diz assim: o que vocês fazem para mim está nos pés, entendeu? Eu tenho os pés de bronze, e o bronze me dá força e poder para julgar e para exercer o meu juízo sobre cada um de vocês. É uma visão também um pouco diferente do que nós estamos acostumados com Cristo, porque muita gente só pensa num Cristo amoroso, mas aqui a Bíblia está mostrando um Cristo que também julga
Todo poder lhe foi dado e todo juízo está sobre ele, diz a palavra de Deus, irmãos. Então Jesus também está julgando, também está olhando para nós dessa forma. Não vamos perder isso de vista, não é? E esse é o entendimento que a Bíblia quer nos dar essa manhã. Voltando ao texto da carta, vamos ler o versículo número 19, Apocalipse, capítulo número 2, versículo 19, a carta continua dizendo assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja, se a carta terminasse aqui, estaria maravilhoso, né? Porque o que Jesus está dizendo aqui é maravilhoso. Quem não gostaria de receber um elogio como esse? Dizer assim: olha, eu conheço tudo que você está fazendo, eu tenho visto todas as tuas atitudes e eu estou gostando do que eu tenho visto. Por quê? Eu vejo as tuas obras, eu vejo o teu amor, eu vejo a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e vejo o seguinte: você ainda está progredindo, porque as tuas obras atuais são melhores do que as anteriores. Ou seja, você está melhorando. Isso é um baita de um elogio, não é, irmãos? É uma coisa maravilhosa que Jesus está dizendo. É uma igreja ativa, uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja até de boas obras, como está escrito aqui, e isso é o que o Senhor está afirmando a respeito dessa igreja. O problema deles não eram as boas obras, porque eles certamente faziam boas obras. Agora, veja uma coisa que é importante também a gente lembrar. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Isso aqui é encontrado na igreja em Tiatira, porque Jesus elogiou a fé e elogiou as obras. Mas olha que uma observação importante, Tiago 2,14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé e obras andam juntas. Embora o que salve seja a fé, se espera do salvo a prática das boas obras, porque foi salvo. Então, o que Tiago está dizendo, isso se encontrava naquela igreja, porque ela mostrava que a sua fé também era exemplificada nas obras que fazia. E Jesus ainda diz: vocês têm feito até mais, vocês estão melhorando, é o que ele está afirmando a esta igreja, não é, irmãos? Então veja a importância disso, e esse é o plano de Deus. Veja comigo Efésios capítulo 2, é vontade de Deus que isso aconteça na igreja. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que a Bíblia está dizendo? Você foi salvo e Deus, antes disso, já tinha preparado boas obras para você realizar. Então agora você precisa viver dessa forma. A sua fé se mostrando de maneira eficaz. A sua fé não apenas sendo dita por você, mas sendo vivida por você. Sendo exibida através das coisas que você faz. A sua fé sendo mostrada pelas suas atitudes. É dessa forma que a Bíblia está colocando as coisas. E isso tudo estava acontecendo em Tiatira. Em Tiatira as coisas estavam funcionando dessa maneira. Estava melhorando. A igreja estava progredindo. Esse é o testemunho que o Senhor deu a respeito dela. Bom, mas qual é o problema da igreja? Aí Jesus continua dizendo no versículo 20: tenho, porém, contra ti algo contra você. Eu tenho algo contra você como igreja. Eu tenho contra ti que você tolera que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Veja, o problema de Tiatira não era a prática de um erro, mas era a tolerância de um erro. Veja como isso é sério, irmãos. Você tem noção da seriedade do que Jesus está dizendo aqui? Às vezes a gente procura não errar, e até não erra, mas a gente também se omite. Omissão é pecado, irmãos? Pelo que Jesus está dizendo aqui, é. Até diante da lei dos homens, você sabia que omissão é crime? Se você pode fazer e não faz, você está cometendo um crime. Você pode ajudar e não ajuda, pode prestar socorro e não presta, pode denunciar e não denuncia, você está cometendo um crime, passível de julgamento. E diante de Deus as coisas também são assim. Jesus está dizendo que o problema deles, o que eu tenho contra vocês, é uma tolerância que vocês têm a um certo erro. Veja, às vezes a gente hoje, no mundo atual, inclusive, irmãos, pela política, pelas coisas que o mundo está nos apresentando, não é? O politicamente correto é ser tolerante. Não, nós não vamos ser pessoas intolerantes, né? Isso ganhou um sentido pejorativo, depende do que se entende por tolerância. Porque uma tolerância nesse sentido é condenada por Deus. Se a minha tolerância me faz fazer vista grossa para o que está errado e lavar as mãos e não me meter nisso, Jesus está olhando esse comportamento e está condenando esse comportamento. Às vezes gostamos de ser pessoas neutras, gostamos de assumir uma neutralidade, gostamos de não nos meter em problemas. Isso tudo tem um certo grau até de coisa boa, mas tem um cuidado muito grande nisso, irmãos. Porque há certas coisas que nós temos que falar, há certas coisas que nós temos que combater, há certas coisas que nós temos que nos meter, que não podemos ficar de lado. E aqui está um exemplo claro, veja, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus, irmão. Ele disse, o problema de vocês é que vocês toleram que haja uma pessoa no meio de vocês ensinando coisa errada e levando as pessoas a praticar coisa errada. Vocês estão tolerando. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque Jesus fala de uma mulher chamada Jezabel. Não se sabe se era o nome dele este precisamente, ou se ele está fazendo uma referência àquela mulher diabólica, esposa de Acabe, que deu grandes problemas a Israel, e ele está fazendo uma alusão a esta mulher real que está na igreja e a chamando de Jezabel pelo seu comportamento. Mas ele está falando claramente que essa mulher, com o que estava fazendo, com o que estava ensinando, com o que ela estava produzindo, ela era um símbolo de pecado, de idolatria, de perseguição, de tudo de ruim que você podia imaginar. E a igreja? A igreja não fazia nada a respeito do que estava acontecendo. Certamente era uma mulher conhecida. Se Jesus não cita o nome dela, se essa Jezabel é só uma referência, é porque ele está dizendo de alguém que todo mundo certamente conhecia. Olha, aquela Jezabel, quando ele falasse isso, todo mundo já saberia identificar quem é ela. Todo mundo no coração já saberia dizer quem era a Jezabel da igreja. Mas, apesar de todo mundo a identificar, ninguém fez nada a respeito dela. Ninguém ousou se levantar contra o que ela estava fazendo. E é essa repreensão que Jesus está fazendo. Porque toleravam que essa mulher ensinasse de uma maneira antibíblica, contra a palavra de Deus, e ela pudesse ter a liberdade de fazer isso dentro da igreja, não é? Então, eles ensinam, elas fazem essas coisas e a igreja simplesmente tolera. Isso chama atenção, irmãos. Por quê? Hoje nós vivemos esses dias dessa tolerância, não é? Dessa mistura, desse chamado ao ecumenismo. O que é o ecumenismo, irmãos? Nada mais é do que uma tolerância ampliada, não é? Não, vamos ter aqui uma unidade das igrejas cristãs. Irmãos, nem toda igreja que se diz cristã é de fato cristã. Então eu não posso ter união em torno de todo mundo, porque a união é boa, porque Deus gosta da união. Não, Deus não gosta da união, não. Deus gosta da união quando a união é em torno dele. Agora, quando a união é só no nível humano, Deus não gosta, não. Um dia os homens se reuniram para fazer a Torre de Babel. Você vê o que deu, né? Se Deus gostasse de união, ele aprovava aquilo. Deus não gosta de união.
Deus gosta de união em torno dele, não em torno dos propósitos dos homens. E hoje o que se prega é um ecumenismo. Não, vamos aceitar todo mundo é irmão, coisa nenhuma. É isso que Jesus está condenando naquela igreja. Essa tolerância. Hoje em dia, ainda há no meio da igreja pessoas que pensam assim. Quando o pastor começa a falar sobre heresia, sobre combater falsos ensinos, sempre tem um engraçadinho na igreja assim: eu não gosto do pastor falar isso, fica perdendo tempo, em vez de pregar o evangelho, fica falando do erro dos outros, né? Não gosto que isso aconteça, poxa, eu me sinto mal com isso. Sabe por quê? Porque você é antibíblico, porque você é contra o Senhor, e o Senhor é contra você, por isso você pensa assim. Porque quem pensa como Deus pensa, olha para uma coisa dessa e diz: é responsabilidade minha não tolerar esse erro. A Bíblia diz, inclusive, a Epístola de Judas afirma que Deus nos chamou para a defesa do Evangelho. Algumas pessoas, mas o Evangelho não precisa de defesa, Jesus não precisa de defensor. Eu não estou defendendo Jesus, estou defendendo o Evangelho, porque Deus diz que tem que defender o Evangelho. Então, se estão fazendo coisa errada tem que ser denunciada, tem que ser exposta, tem que ser estudada, tem que ser exibida, irmãos. Porque a tolerância é a nulidade, é ser cúmplice. Quem se cala, consente. Quem se cala é cúmplice daqueles que estão fazendo, queridos. Mas as pessoas ainda insistem em dizer: não, a gente tem que amar essas pessoas. Coitadinhos, estão errados. Já viu a mentalidade de quem está errado é coitadinho? Quem está errado é miserável, irmão. Coitadinho, coisa nenhuma. Coitadinho é você que está certo aí, e os outros não ficam falando mal de você. Coitadinho do erro, do apóstolo fraudulento, do salafrário, do sem vergonha, que usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Coitadinho dele. Ele tem que ser execrado. Porque Jesus disse: vocês estão tolerando que essa mulher faça isso tudo e ninguém faz nada. Veja, a fé está aumentando, o amor está aumentando, vocês estão fazendo boas obras, vocês estão melhorando a cada dia, mas isso que eu tenho contra vocês, bota tudo a perder. Vocês estão ótimos, mas essa inatividade de vocês, essa complacência de vocês, essa tolerância de vocês, bota tudo que vocês estão fazendo a perder. Então, amados, eles estavam sendo ensinados por quem falava no nome de Deus, mas falava errado. Aquela mulher falava em nome de Deus, mas falava errado. Hoje em dia é o que está acontecendo. Então aí pessoas na televisão, apóstolos e pastores e bispos e não sei o quê, falando em nome de Deus. E são populares, são conhecidos, porque a mídia está mostrando essas pessoas. Você é capaz de reconhecê-los na rua, se encontrar com eles, não é verdade? Mas, então, isso traz uma aura, não, eles devem estar falando certo. Não vou julgar, não, porque isso... O que a Bíblia diz é que quem me mostra o padrão é a Bíblia. Está falando contra a Bíblia, é execrável publicamente. E é assim que tem que ser. E é isso que nós não estamos fazendo. Então, toleramos erros doutrinários, simplesmente, e aqui eu separo 3 causas para isso. Ou é indiferença, ou para você tanto faz como tanto fez. Eu não tenho nada com isso, está errando, o problema é dele. Eu sou indiferente a isso. É condenado por Jesus. Ou então você tem medo do confronto. Tem uns que têm medo também, né? E será que o medo é aprovado por Deus? Não é não, irmão. Deus está procurando aí pessoas que não tenham medo. Os medrosos, Deus manda ficar. Lembra daquela passagem lá com Gideão? Quem é medroso? Pode ir para casa. Voltaram 20 mil. Lembra disso? Deus não quer medroso. Mas tem pessoa que tem medo do confronto. Não vou falar porque outro dia pode ser eu que vou errar. Aí vão fazer isso comigo também. Não é assim que a pessoa fala? Eu não vou falar não, porque qualquer dia posso ser eu e também não vão ter piedade de mim. Então, como eu quero ter uma piedade de mim, eu não falo nada. Não é assim, amados. É o medo do confronto, é o medo de se posicionar, é ficar em cima do muro. Isso tudo é condenado por Jesus, não é, irmãos? Ou então, o pior de tudo, é não se posicionar em nome do amor. Não, Deus me chamou para amar os irmãos.
então o irmão está fazendo coisa errada, mas eu amo o irmão assim mesmo, né? Porque Deus ama a gente assim mesmo, né? Então a gente pode ficar fazendo tudo errado e Deus continua amando a gente. Você acha mesmo isso? Você acha mesmo isso? Você vai fazer tudo errado e Deus vai continuar batendo palma para você? Você acha mesmo isso? Coitadinho de você. Não é assim que funciona, irmão. Não é desse jeito que a coisa acontece. Então, o nome do amor não combater heresia, isso é erro, isso é pecado. E Jesus está dizendo, você está com pena de Jezabel, coitadinha de Jezabel. De repente ela está ensinando errado, porque ela aprendeu assim desde pequenininha, coitadinha, sabe? De repente Jezabel está ensinando prostituição, porque ela nasceu nesse meio de prostituição. Ela é um produto do meio, ela nasceu ali na Vila Mimosa. Não é assim que você está pensando? É. Coitadinha de Jezabel, né? É assim que a gente pensa, irmão. Infelizmente, é isso que acontece com muita gente, nós ficamos indiferentes. E um problema dessa igreja é que essa mulher se dizia profetisa. Aí o problema das profecias enganosas, eu fico pasmo de ver como é que certas igrejas não leem a Bíblia, irmão. E a gente aceita esse monte de profeta que está aí, com medo de se levantar contra isso. Não, porque pode acontecer. Isso é superstição, irmãos. Se você está na verdade e está na inocência, você tem que se posicionar. Senão isso é medo, é supersticioso. Tanta igreja hoje aí que levanta profeta daqui e dali, um fala uma coisa, outro fala outra. Ninguém vê isso que está escrito na Bíblia, ninguém faz nada a respeito disso. E é isso que estava acontecendo naquela igreja, uma profecia enganosa, que era simplesmente engolida por aquelas pessoas. Vocês permitem que essa mulher a si mesma se declara profetisa? Quem disse que ela é profetisa? Quem disse? Ela mesma. Eu sou a profetisa fulana de tal. Agora, pensa bem comigo, hoje, quem é que ordenou certos apóstolos aí? Ele mesmo. Eu sou o apóstolo fulano de tal. Eu sou o profeta ciclano. Você já percebeu isso, meu irmão? A mulher começou a se declarar, e a igreja permitia que ela não somente ensinasse, mas seduzisse os seus filhos, os seus servos a praticarem a prostituição. Sedução. Sedução não é algo contrário de maneira clara, é algo contrário de maneira disfarçada, irmãos. É uma sedução, é uma coisa que envolve aos poucos. Assim as profetisas se alimentam na igreja. Já viu, chega uma profetisa na igreja, é um problema. Daqui a pouco as pessoas estão, irmã fulana, o que você está vendo aí para mim? Aí a irmã fulana mexe na bola de cristal, não é assim? O que você está vendo? Aí se ela vê uma coisa que não tem nada a ver, você não faz nada. Mas se ela vê uma coisa que te agrada, você, opa. Aí na outra vez falar uma coisa que não faz nada, tem nada a ver, você também não tem coragem de falar, porque vai que, né? Aquela história do vai que. Pô, vai que essa irmã é assim com o homem, ela vai rogar uma praga para mim, né? E aí a minha vida vai arrebentar todinha. Você vê como as pessoas na igreja são supersticiosas? Você vê como a superstição está no nosso meio, precisa ser extirpada? Porque a gente considera os profetas assim, não. Ele é espiritual, eu não sou, então deixa eu ficar quietinho aqui, né? Deixa eu ficar quieto aqui, porque senão o negócio vai pegar para mim. A mulher se declarava assim, ninguém fazia nada. Por isso que a profecia enganosa se prolifera. A Bíblia diz que o profeta, se ele errar uma vez, ele já não é profeta. O profeta tem que acertar sempre. Ah, naquele dia ele errou. Por que ele errou? Ah, porque naquele dia foi a carne. Toma. Aí você desculpa, né? Se não errar é humano, eu também erro. Por que ele não pode errar? Deixa eu dar mais uma chance para ele, né? Porque já falou tanta coisa que eu gostei, então deixa eu dar mais uma chance, de repente eu escuto uma coisinha boa, né? É assim que as pessoas vão nos macumbeiros. Exatamente assim. É assim que as pessoas vão no cartomante. As pessoas vão no cartomante exatamente com esse espírito. Eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir o que me agrada. Eu quero ouvir que meu futuro vai ser bom. É isso que eu quero escutar.
então você é enganado. E a profetisa, com sua sedução, seduziu todo aquele povo. Veja, Jesus não condena a profecia. Abra comigo 1 Coríntios. Nós somos pentecostais, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Olha o que está escrito. Mas do que profetiza, fala aos homens. Amém? Como? Edificando, exortando e consolando. Profecia tem que seguir esses critérios. Edificando, exortando e consolando. Um isoladamente ou os três juntos. Tá? O propósito da profecia tem que ser um desses três. Profecia para botar medo. Funciona? Não. Não obedece isso aqui. Veja mais, versículo 39 do mesmo capítulo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom. É um dom, é um presente de Deus. De quê? De profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem limite, viu? Tem limite. É bom, é do Espírito, mas tem limite. Não proíbo falar em língua, mas tem limite. Se você ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ver qual é o limite. Pode todo mundo ficar gritando em língua ao mesmo tempo, uns para os outros? Não, não pode. Não pode, está escrito na Bíblia, capítulo 14 de Coríntios, não pode. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ninguém fala em língua com o outro. Se eu virar para você, o que adianta? Não adianta nada. Ninguém fala em língua para o outro ouvir. Você fala em línguas para Deus, você e Deus. Então não pode, tem limite. Tudo com ordem e decência. A profecia é dom de Deus, mas tem limite. Tem que exortar, consolar e edificar. Se não fizer nada disso, não vem de Deus, né? Então estão aqui os limites sendo esclarecidos. E Jesus condena a falsidade. Veja, João, 1 de João, lá no final, capítulo 4, versículo 1 a 6. Olha o que está escrito. 1 de João, capítulo 4, 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Resumindo, Jesus está dizendo assim, não acredite em qualquer um. Não acredite em qualquer coisa. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos, o quê? Falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Jesus manda você provar os espíritos. Quem é o espírito que está falando esse profeta aí? É o Espírito Santo ou é o Espírito Porco? Quem é o Espírito que está falando aí? Não é? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem ouvido e que presentemente já estás ouvindo. Não é? Filhinhos, vós que sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O problema é que quando a pessoa vai atrás do profeta, ela se coloca pequenininha. Ela esquece que o Espírito Santo que está no profeta está nela também. A não ser que você não seja crente. Não é? Porque quem é crente tem o Espírito Santo. Tem ou não tem? Quem é crente tem o Espírito Santo. Se você não é crente, o problema é seu. Aí você fica pequenininho perto do profeta. O profeta vai falar comigo. Fala, Senhor. Porque Deus mesmo não fala contigo nunca, né? Porque você não tem relação nenhuma com Deus, você não tem o Espírito Santo, você não conhece Deus, não conhece nada, então realmente tem que viver nessa dependência aí do profeta. Então, a Bíblia diz que nós temos vencido, porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, você crê nisso mesmo? Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e quem os ouve? O mundo. Quem é enganado por falso profeta é porque é mundano, não é cristão. Pode estar até na igreja, mas não é cristão. Porque o mundo ouve o que é do mundo, mas quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Quem é de Deus e tem o Espírito Santo, sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Essa é a diferença. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Está aí, amados. Aí a prova, a evidência que nós precisamos. E o problema daquela igreja era esse. Toleravam essa mulher, ensinando, pervertendo, seduzindo, com suas profecias, com suas visões, enredando
o coração daquelas pessoas e levando as pessoas à prática do pecado contra Deus. Era o que estava acontecendo. Qual a consequência disso? A gente tem visto que Jesus mostra o erro e mostra a consequência, assim como ele mostra a qualidade e mostra o prêmio, mas ele aqui mostra a consequência. Ele diz no versículo número 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Se não houver arrependimento, o que vai acontecer? Morte, destruição. Isso aqui, amados, é para chamar a nossa atenção. Alguém tem maior amor do que Jesus? Alguém se atreve a dizer que ama mais do que Jesus? Mas tem gente que pensa que ama mais do que Jesus. Tem gente que pensa que é mais justo do que Deus. Já viu? Tem muita gente que pensa isso, que é mais amoroso do que Jesus. Não tem ninguém mais amoroso que Jesus. Mas o mais amoroso, Jesus, quando alguém não se arrepende, não se furta a condenar a pessoa. Arrependimento produz mudança e transformação. A falta dele produz morte e destruição. E veja a paciência de Deus quando ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Dei tempo para ela se arrepender. Veja, graças a Deus ele não executa o juízo imediatamente. Ele dá um tempo para a gente. Agora, quanto tempo, irmão? Quanto tempo Deus vai dar para a gente até que a gente se arrependa? E ela não quis se arrepender. Como muitos de nós, às vezes, não queremos nos arrepender. Queremos continuar errando. Queremos insistir na prática do erro. Embora Deus, em sua paciência e amor, nos dê tempo. Enquanto a paciência está rolando, a gente diz, ô Senhor, obrigado, o Senhor me ama. Poxa, eu faço coisa errada e o Senhor não me mata, né? Puxa, Deus, o Senhor é maravilhoso. Agora, quando a paciência acabar e o tempo acabar, e aí vier o coro, aí vai dizer, o Senhor é bravo, o Senhor é injusto. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa, vai matar os filhinhos da mulher? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente pensa com essa nossa justiça ridícula. Por isso a Bíblia diz, a nossa justiça é como os trapos de imundícia. Esse é o nosso tipo de pensamento. Arrependimento sincero, só quem conhece é o Senhor, irmãos. Versículo 23 diz, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Só o Senhor sabe quem realmente se arrepende, quem fala só da boca para fora. Porque Ele sonda o que ninguém vê, a mente e o coração. Quem sabe o que você está pensando? É ninguém. Quem sabe o que está dentro do seu coração? Ninguém. Ainda tem gente ridícula que diz assim, eu conheço o meu coração. Conhece coisa nenhuma. Quem conhece é Deus. Ou diz assim, não, eu conheço o coração dos meus filhos. Meus filhos são incapazes de fazer uma coisa dessa. Isso é pai na escola, né? Falando com o professor, depois que é chamado lá. Não, eu conheço o coração do meu filho. Conhece coisa nenhuma, não conhece nem o teu, vai conhecer o teu filho. Só quem conhece é Deus, que sonda as mentes e os corações. Ele é que sabe quem realmente se arrepende e quem não se arrepende. E veja aí, diz, matarei os seus filhos. E aí as pessoas ficam chocadíssimas. Não, poxa. Eu vou te dar uma colher de chá. Os filhos aqui podem ter um sentido de herança espiritual. O sentido de descendentes espirituais do erro dessa mulher. Jesus está dizendo, quem for pelo caminho dela, terá o mesmo destino dela. Quem for pelo caminho que ela está seguindo, terá o mesmo destino dela. Morte e destruição. É isso que ele está afirmando aqui com esta frase. A descendência espiritual. E isso é um exemplo para todas as igrejas. Ele diz, isso vai acontecer para que todo mundo veja. Todas as igrejas conhecerão. Todo mundo vai ver que eu não deixo o erro impune. Impunidade é muito comum no Brasil, mas com Jesus não funciona dessa forma.
É o que ele está afirmando e todas as igrejas vão conhecer isso. E aí, ele começa a finalizar a carta, dizendo no versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Veja, irmãos, Satanás, ele está sempre contra a igreja, contra a obra de Deus. Agora, uma coisa eu te digo, não é preciso ter um conhecimento profundo das obras de Satanás. Isso aqui também chama atenção, porque era um dos ensinos dessa mulher. E é um dos ensinos também que hoje estão em moda no meio evangélico. Cursos sobre Satanás. Conheça Satanás. Conheça a profundidade da atuação maligna. Demônios territoriais. Conheça o nome de todos os demônios. Conheça as castas. Conheça as divisões. Conheça as hierarquias do mundo espiritual. E as pessoas se dedicam a estudar essa baboseira. O que você precisa saber? Que o demônio é contra Jesus. E ele é contra o que ele quer fazer na tua vida. Agora, qual é o nome dele, aonde ele trabalha, o que ele faz, o currículo do demônio, não me interessa. Não me interessa. Qual o currículo do demônio? Não quero saber. Ele é filho de quem? É do cão. Quero saber de quem ele é filho. Aonde ele mora? Não quero saber. Eu quero saber que eu estou com Deus, Deus está comigo. Amém? É isso que eu quero saber. Mas as pessoas querem conhecer as coisas profundas de Satanás. E aí já essa mulher seduzia as pessoas com isso. Hoje está assim nas igrejas, irmãos. As pessoas mapeando o território dos demônios. Irmão, aqui, Rio de Janeiro. Rua General Argolo, tem um demônio ali que o nome dele é esse. Ali na General Bruce, que é outra rua, não, ali já o demônio é outro. Ali o espírito é de prostituição, ali o espírito é de não sei o que, o espírito... Amados, é tudo espírito ruim. Não precisa dizer se é de prostituição, de bebida, de alcoolismo, disso, daquilo. É tudo demônio. Simplifica, pelo amor de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o demônio. Principados e potestades, seja ele sargento, general, coronel, qual é a posição do demônio? Não me importa. A minha luta é contra ele, irmão. Satanás tem sempre querendo confundir a gente na igreja, né? Tem sempre. Então, a pessoa, ao invés de buscar o pleno conhecimento da graça, fica querendo buscar o pleno conhecimento dos demônios. Quer ser especialista em demônio. Tem um título engraçado no meio evangélico, que é doutor em divindade, né? Daqui a pouco vão chamar um doutor em demônio, né? Vai ter uma formação dessa qualquer dia desse, né? Então, nós não precisamos desse conhecimento profundo do diabo para conhecer melhor a Deus. É a mesma coisa que dizer assim, não, quem não passou por experiências profundas com Satanás não vai ter experiências profundas com Deus. Isso não é verdade não, irmão. É que a gente valoriza mais esses testemunhos, né? A pessoa, não, eu fui lá no fundo do poço, eu fiz, eu me droguei, eu cortei tudo, eu servi a capeta, eu servi a isso, eu tinha pacto. Aí todo mundo, eu não tive nada disso. Não tive nada disso. E por isso o que Deus fez em mim é menor do que o que Deus fez na vida do macumbeiro, lá do não sei quem, não sei lá. Não. A obra de Deus é igual em todo mundo. A gente que tem essa escala de valor meio doida, né, irmão? Eu acho que nós somos meio malucos, sabe? A gente tem uns valores aí que realmente não tem nada a ver com Deus. Você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer as profundezas de Deus e não de Satanás. Veja comigo 1 Coríntios 2,10, está acabando já, falta só meia hora, tá? Fica tranquilo aí. 1 Coríntios 2,10. É que essa carta é grande, então tem que demorar mais. 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de quem? É essa que eu quero conhecer. Eu não quero conhecer as profundezas das trevas, quero conhecer as profundezas de Deus. É esse o foco da nossa vida, irmãos. Então, o que Deus diz para esses, versículo 25 em Apocalipse 2, tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Ele está voltando.
conserva o que você tem, conserva a tua pureza, conserva o teu jeito de agir diante do Senhor, diante das coisas de Deus, combatendo o mal, sendo alguém que não fica neutro, mas que se posiciona. Faça assim, conserve isso até a volta do Senhor, é o que ele está dizendo. E termina ele a carta dizendo, a partir do verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com sete de ferro as regerá. As reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo, se você é fiel, eu te darei autoridade. A igreja precisa ter autoridade. O que garante autoridade a gente não é o que a gente diz que nós somos, mas é o que nós mostramos que somos. Amém, irmãos? Autoridade. É o que o Senhor está prometendo à igreja. E no final, ele diz também que dará a esse vencedor a estrela da manhã. A iluminação, a presença do próprio Cristo é o presente que ele está dando àquele que vencer. Como referência, abra a Bíblia em Apocalipse 22, versículo 16, aonde a palavra do Senhor menciona isto. Ele diz, eu, Jesus, versículo 16, da última página da sua Bíblia, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ele está dizendo, eu vou te dar a estrela da manhã. Quer dizer, eu sou a estrela da manhã. Então eu vou dar a você eu mesmo. É esse o prêmio que você vai receber. Você vai receber a mim. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro 1, 19 diz, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva, ou estrela da manhã, nasça em vosso coração. O Senhor está prometendo essa luz, a luz que estão nas chamas dos seus olhos, brilhando na nossa vida todo o tempo, amados. A presença de Deus conosco, em toda e qualquer circunstância. Mas isso aqui é só para os vencedores, para aqueles que combatem, para aqueles que lutam, não se calam e não se eximem de responsabilidade. É isso que o Senhor está nos chamando a fazer. E ele termina mais uma vez dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abre o teu coração para ouvir a voz de Deus. Abre o teu coração para fazer como Deus deseja que seja feito. Não como você julga que deve ser feito, mas como Deus julga, com o juízo de Deus, com a opinião de Deus e não com a sua. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, ao único que é digno de receber o nosso louvor. És a nossa estrela da manhã. A Ele a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. É pela verdade que nós estamos aqui. És a nossa estrela, És a nossa estrela da manhã. Ilumina a nossa vida, Pai. Traz a luz da verdade. Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por
estamos aqui. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, Senhor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Pai querido, te louvamos, Senhor, essa manhã. E queremos receber a verdade da Tua palavra. Queremos viver a verdade da Tua palavra, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Vem corrigir o nosso erro, o nosso rumo, Senhor. Vem, ó Deus, acertar a nossa vida. Vem tirar de nós toda tolerância ao erro, Pai. E faz com que cada um de nós busque a Tua verdade para a vida, Senhor. Vivamos sob a Tua luz, sob a luz da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aprova a nossa igreja, aprova a nossa vida como igreja do Senhor, de maneira que possamos agradar ao Teu coração, naquilo que fazemos, naquilo que cremos e naquilo que reagimos também, Senhor, aos erros que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, fala o coração dos Teus filhos nesse lugar, porque quem é de Deus ouve a Tua voz e sabe do Espírito que está falando. Pai, em nome de Jesus, é a oração que eu faço pela Tua igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Louve ao Senhor. Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Obrigado, Senhor. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está tudo vencer. Resposta, clame ao Senhor. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor. Para sempre, Pai. Para sempre te louvamos. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmão.